Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, São de... Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, você... Amém! Glória a Deus, você recebeu a resposta de Deus na sua vida? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você, irmão levita, cantor, que deseja que nós passamos aqui, amém? Na nossa live, nas nossas programações, o seu louvor, a sua adoração, amém? Entra no nosso particular, no WhatsApp, por favor, e envia lá o seu hino com áudio, por áudio, amém? Em nome de Jesus, que nós vamos estar passando também nas lives, como este hino bonito que acabou de passar agora há pouco no começo da reunião, do nosso amigo cantor J. Moreira e pastor, amém? Manda pra gente no áudio, porque assim a gente consegue passar nas lives, né? É uma forma também de abençoar os irmãos, os levitas, os cantores, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe São Antônio, pastor Ivan, todos que estão aí também, a dona Vitória, amém? A dona Marlene também, que Deus abençoe, né? Deus abençoe o Milton Lima, nosso amigo também, cantor, que Deus abençoe também em nome de Jesus, nosso amigo também J. Moreira, e todos, né, que estão aí, também o Carlos, né? O Carlos ali, Deus abençoe, Carlos, um abraço, é bênção, louvado seja Deus. Jesus é contigo, é nessa força, é nessa fé. Deus tem uma bênção, uma resposta para a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que vocês me acompanhem e abram a Bíblia lá no Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, amém? No capítulo de número 3, o livro da Revelação de Deus, né? Apocalipse, no capítulo de número 3, eu quero falar para você desta mensagem, porque essa mensagem vai falar forte ao nosso coração, amém? Eu não estou aqui para falar da palavra de Deus e passar por cima da autoridade de Deus para te falar o que eu quero, né? Ou mesmo que, né, às vezes as pessoas gostariam de ouvir, né? Eu tenho que falar o que Deus mandar falar, amém? Às vezes eu estou com a Bíblia aberta num livro, né, marcado lá, faço o resboço, e quando chega na hora Deus muda. Não, você não vai falar isso, você vai falar aquilo lá. Aí eu tenho que mudar, tenho que trocar, amém? Às vezes você vai ver eu muito gaguejando na palavra, falando ali, entendeu? A gente não alcança, né? A Bíblia, ela é como se fosse um labirinto, né? É inesquecível, é inexplicável a Bíblia, né? É inexplicável. Você pode ler a Bíblia 10 vezes o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Você vai ler de novo, é como se você tivesse esquecido que você tinha lido. Ela se renova. Uma coisa incomparável, inexplicável. É por isso que eu amo muito a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Porque ela se renova. O que você ouve de manhã, né, da Bíblia, você não consegue ouvir à tarde, né? Então isso é maravilhoso demais, né? E o nosso jeito de explicar, de expressar, né, tem que ser direcionado da Bíblia, tem que ser da Bíblia, né? Tem que ser da Bíblia, amém? Porque a pregação, ela não pode vir do homem, ela tem que vir de Deus, ela tem que vir do Espírito Santo, porque eu tenho que receber e você também tem que receber, né? Se o Espírito Santo está em mim e a palavra espiritual, né, também
entrar em você, o Espírito Santo em você vai testificar que verdadeiramente esta palavra vem do céu. Presta atenção nisso aqui, nessa palavra. Presta atenção. Olha o que diz, ó. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Tá vendo? Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Deus falando para o profeta, para o apóstolo, dizendo. Deus mandando um recado, dando um recado. Escreve aí. Ao anjo da igreja de Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? Jesus Cristo. E Jesus disse assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Mas como assim, pastor? Presta atenção, deixa eu explicar isso aqui. Deus está falando que pessoas, né, que as pessoas vêm andando com a Bíblia debaixo do braço para a igreja. Amém? Ela vai, ela dá o testemunho de que está o quê? Viva, cheia da unção de Deus. Amém? Mas essas mesmas pessoas que colocam debaixo do braço a Bíblia ou as Bíblias, são aquelas mesmas pessoas que não têm compromisso com a leitura da Bíblia e nem têm compromisso de dobrar o joelho e orar após a leitura da Bíblia. São aquelas mesmas pessoas que vão para a igreja, mas está a ponto de jogar tudo para o alto e desistir, porque não tem espiritualidade. Ela pensa que a igreja é um conto de fada, é um ponto de encontro dela para ela ir, para ela passear. Ela pensa que a igreja é um lugar de passear, um lugar de, né, um lugar de lanchar. Não, é isso, não. A igreja é lugar de meditação. É lugar de você receber a palavra e colocar ela também em prática. E quando o pastor ou o sacerdote que seja prega a palavra de Deus e fala assim: ó irmão, você precisa ler a Bíblia. Aí tem pessoa que fala: amém, glória a Deus. Mas quando ela chega em casa, a primeira coisa que ela faz é colocar a Bíblia em cima da rack ou em cima da mesa. E a primeira coisa que ela faz é ligar a televisão e colocar numa programação que nem convém. Você está entendendo? Então essa pessoa, ela está dando testemunho de que está viva. As pessoas vê ela indo para a igreja. Amém? Vê ela indo, né? Mas ela, na verdade, ela não está vivendo, nem está vivenciando aquilo que Deus está mandando ela fazer. Eu sei que você não vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, o dia inteiro lendo a Bíblia. Você não vai ficar assim, não tem como, não é possível. Mas você tem um tempo sim. Você tem um tempo de sentar ali, ler uma mensagem. Não, mas eu ouço, eu vejo os clipes, eu vejo o irmão pregando, eu ouço ali, aqui. Mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando da meditação. Você precisa ler também. E eu que não sei ler, pastor? A Bíblia em áudio. Porque quando você precisa de um áudio que não edifica, você manda a pessoa fazer um áudio para você. Por que você não manda alguém ler para você e gravar o áudio? Existe a Bíblia em áudio, abre ela. Ou no seu celular. Ou no seu celular não cabe a Bíblia Sagrada. O seu celular cabe aplicativo de relacionamento. O seu celular cabe o TikTok, né? Cabe lá aquele outro aplicativo e não cabe
uma Bíblia de áudio? Que isso? A sua internet lá roda, né? Um vídeo de 2 horas de fofoca. E a sua internet não consegue rodar um áudio da Bíblia? Que isso? Então, quando Deus falou aqui no Apocalipse, se referindo à igreja, dizendo que dava testemunho de que estava vivo, mas que estava, na verdade, estava morto, ele estava falando de pessoas assim. Tem gente que vai desligar, não vai querer nem saber dessa live. Tem gente que vai apagar do sistema essa live, mas pode apagar. Um dia Deus vai cobrar de você. Você não é inocente. Você sabe que Deus está falando com você. E ele disse aqui, ó, ser vigilante. Tá vendo? E consolida o resto que está para morrer. Quer dizer, toma cuidado, irmão. Não deixa morrer. Não deixa apagar essa luz que é em você. Deus sabe que você tem luz, você brilha. E a preocupação do Senhor naqueles dias era das pessoas morrer espiritualmente, né? Tem gente que fala, pastor, você pega muito pesado nas lives. Não sou eu, ué. Não sou eu que pego pesado. É a palavra de Deus que está mandando falar isso. Não sou eu. Isso é a palavra do Senhor. Ser vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de Deus. O que é íntegra? O que vem de entrega? Quer dizer, você não se entregou de verdade. As tuas obras estão faltando. Está faltando alguma coisa. É como aquela pessoa que mandaram ele fazer uma caminhada de 2 quilômetros, ele aguenta fazer 10. Por exemplo, 10 quilômetros ele aguenta caminhar. Só que mandaram ele fazer uma caminhada de 2, ele fez um só. É como aquela pessoa que Deus falou assim para ela, ou para ele, disse assim, olha, você vai até tal lugar, né? E deixa lá tal coisa e volta. Ele vai até metade do caminho, encontra o amigo dele e fala para o amigo dele, faça isso por mim. Porque está cheio de gente, Deus mandando ir para a igreja buscar, e ela fica mandando um recado, ó, ora por mim lá, fulano. Faz isso por mim lá, fulano. Não vai. Gente. É isso que Deus está falando. E ele disse assim, ó, lembra-te, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Tá vendo? Lembra o que você já recebeu de Deus. O que você já ouviu da palavra de Deus. Lembra, põe na cabeça, no coração. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. E guarda e arrependa-te. Tá vendo? Porque se não virei, tá vendo? Se não vigiareis, tá vendo? Se não vigiareis, virei como ladrão e não conhecerás, de modo algum, em que hora virei contra ti. Tá vendo? Deus está falando que se não vigiar, vai chegar uma hora que ele vai arrebatar a igreja, e você não vai saber a hora, não vai saber o dia, não vai saber o momento, não vai saber o instante, porque vai estar fazendo aquilo que você quer, não aquilo que Deus mandou. É isso mesmo. Ah, pastor, eu não aceito isso não aceito essa palavra não, Então não vigia não. Vive a vida do jeito que você acha que é melhor, entendeu? Porque o dia que Jesus voltar, ele vai cobrar de mim. Você viu lá aquela palavra lá que diz o dever do atalaia? Sabe aquela palavra lá que diz em Ezequiel, no capítulo 33, assim, o dever de um atalaia.
O dever do atalaia é tocar a trombeta, é dizer, é falar mesmo. É falar mesmo. Porque está cheio de pessoas atrás de evangelho fácil. O evangelho nunca foi fácil. O evangelho nunca foi fácil. Os apóstolos sofreu, os discípulos, os profetas sofreu para que esse evangelho chegasse até nós. Mas não foi para nós brincar de ser crente. Foi para a gente clamar, para a gente buscar, para a gente não vacilar, não perder a oportunidade, receber Jesus Cristo em nosso coração, mas também praticar a palavra de Deus. Bem que muitos gostariam de ouvir aquilo que ouviu ontem. Você vai vencer, você vai prosperar, Deus tem uma bênção para a sua vida, mas ninguém quer ouvir que está errado. Ninguém quer ouvir que está errado. Todo mundo quer ouvir que está certo. Todo mundo quer ouvir, não, você está certinho, tudo que você está fazendo está certinho, meu irmão. Mas ninguém quer ser corrigido. Você sabe por quê? Porque a correção é disciplina. É disciplina de Deus. E ele disse, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porque se não vigiareis, virei como um ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Está vendo? Tens contudo em Sardes, olha o que ele diz. Tem contudo alguns nas igrejas, umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Está vendo? Existem aqueles que não contaminaram. Existem aqueles que são dignos. Existem aqueles que estão andando certo, corretamente. Mas porém, aquela pessoa que não está andando corretamente, ela vai ouvir esta live, ela vai desligar na minha cara, como se fosse eu que estivesse falando com ela. É isso mesmo. Como se fosse eu que estivesse falando com ela. Como se fosse eu que estava se importando com a vida dela. O que eu tenho a ver com a vida de alguém? Eu não tenho nada. Deus que tem. Amém? É Deus que tem. É por isso que Deus está me usando para falar para você essas coisas. É por isso. Porque ninguém quer ouvir. Amém? Ninguém quer ouvir a verdade. E a verdade é essa, que são poucas pessoas que estão andando corretamente diante do Senhor. E essas pessoas vão andar com Ele. Essas pessoas vão ser salvas. Essas pessoas vão andar com Ele e vai ser salva. E Ele disse ao vencedor, será assim. Está vendo? Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Está vendo? Esse vai ser o vencedor. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou você pensa que não tem um livro que está lá relatado e escrito tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia nosso hoje? Ou você pensa que a Bíblia, né, é o único livro que vai te absolver e que vai te condenar? Claro que não. Existe o livro da vida, a qual o seu nome tem que estar escrito. E Jeremias disse que muito deles, o nome está escrito no livro, muito dele o nome vai ser tirado e escrito no chão. Por quê? Porque estava fazendo corretamente e depois se arrependeu de fazer corretamente e começou a fazer errado. Então Deus está falando. Jesus está falando comigo, está falando com você. Abre o teu coração, se põe à disposição de Deus. Se entrega para o Senhor de verdade. Ele disse lá em Daniel, disse assim, desde o momento que aplicaste o coração a compreender, a entender, foi por isso que eu te ouvi. Abraão estava esperando uma promessa a 99 anos de idade. E Deus falou, seja perfeito. E Deus falou para Abraão, seja perfeito, Gênesis 17.
Gênesis 17, Deus falou, seja perfeito. Imagina, se Deus falou para Abraão ele ser perfeito, imagina eu, você. Imagina nós. O que Deus não vai falar para a gente ser? Hã? Ele falou em Daniel 10, disse lá que o anjo apareceu para Daniel dizendo, falando para ele, que desde o momento que ele aplicou o coração em compreender as coisas de Deus, tem gente que não quer aplicar o coração para compreender as coisas de Deus, prefere querer compreender as coisas do mundo. As coisas do mundo não precisa compreender, todo mundo entende. Mas as coisas de Deus é como se fosse uma parábola na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. E nós temos que aprender de Deus a cada dia e se entregar para Ele a cada dia. Ele disse, ó, lembra-te, pois, versículo 3, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Amém? Temos que lembrar do que temos recebido e ouvido. E guarda, arrependa-te. Porque se não vigiareis, virei como um ladrão, e não conhecereis de modo algum o dia nem a hora que vireis. Está vendo? Não vai conhecer a hora. Então ele manda vigiar. Mas ele diz que tem alguma coisa, né? Tem coisas boas. Tem alguns que estão fazendo corretamente. Continua. Que ele diz ao vencedor, será assim, ó, vestido de vestidura branca, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém? A Bíblia diz que quando, né, a gente se batiza, né, a Bíblia não, né, os antigos, os pregadores dizem que quando nós se batizamos nas águas, é como se o nosso nome estivesse sendo escrito no livro da vida. E você já se batizou nas águas? Já garantiu o seu nome escrito no livro da vida? Mas eu já, pastor, sim, já me batizei nas águas, meu nome já está escrito no livro da vida. Mas temos que cuidar também, para que ele não seja tirado do livro. E o cuidado é o quê? Arrepender todos os dias dos nossos pecados, que somos pecador, e viver com Cristo. Amém? Viver com Cristo. Viver com Jesus. Andar com Jesus. Obedecer à voz de Jesus. E ele disse ao vencedor, será assim, vestido de vestidura branca, e o seu nome jamais será apagado do livro da vida. Está vendo? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos teus santos anjos. Está vendo? Confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante de Deus, Jesus dizendo. Está vendo? E diante dos anjos. Imagina Deus chegar lá, Jesus chegar lá e abrir o livro e dizer, o seu nome está aqui, irmão. Você venceu. O seu nome está aqui. Amém? Imagina, pastor Cláudio, Deus abrir o nome, abrir o livro lá e dizer, José Cláudio, seu nome está aqui, está escrito aqui. O Senhor é mais que vencedor. Imagina a alegria, a felicidade, a satisfação. Imagina Deus chegar lá, abrir lá o seu nome está aqui. Seu nome está aqui, ó José Carlos, seu nome está aqui neste livro. É você. É você aqui, ó. Imagina, que maravilha, que felicidade. É maravilhoso demais. Mas ele disse, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem juízo, atenta para estas palavras. É isso que ele está dizendo. Se você tem juízo, atenta para estas palavras. Receba no teu coração estas palavras de exortação, porque a exortação dá sabedoria ao obedecer a palavra de Deus. Diz Provérbios 3, que a exortação dá sabedoria ao obedecer a palavra de Deus. Nós se esforçamos para que a palavra de Deus esteja implantada em nosso coração e dando fruto. Porque não é fácil viver a palavra de Deus.
Não é fácil. Mas só de você se esforçar para viver ela, já é suficiente para agradar a Deus. Né? Já é suficiente para você agradar o Senhor. Eu sei que não é impossível. Eu sei que não é impossível. É possível. Porque Jesus veio aqui em carne. Amém? Jesus veio aqui na terra em carne. E viveu aqui conosco aqui na terra. Amém? Ele viveu conosco aqui. Naquela época, crucificamos ele. Nós homens crucificamos ele. Porque a palavra dele era chicote para tudo que é lado. E os homens não estão dispostos a ouvir lapada. Tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim, eu tô ajudando o pastor está me derrubando, me bombardeando. Você só vai ser derrubado se você quiser. Porque se você receber esta palavra no seu coração e começar a colocar ela em prática, ou se você já está praticando, ao contrário, você vai se levantar com a palavra dessa. Você vai se levantar com a palavra dessa. Agora, aquele que não quer se consertar com Deus, não tem compromisso com Deus, vai dizer, o pastor está me bombardeando. Não, eu não aguento. Quem vai aguentar? Porque quando Jesus estava pregando no meio dos discípulos, ali, os discípulos falaram, quem vai aguentar isso? E muitos abandonaram Jesus e foram embora. Foram embora. E Jesus olhou assim para os 12 e falou assim, vocês não vão também não? Vocês não querem me abandonar também não? E Pedro disse, só o Senhor tem a palavra. Só o Senhor tem a palavra. E ali eles permaneceram com Jesus Cristo até o final. E foram coroados também. Porque as 12 tribunas têm sido ocupadas pelos 12 apóstolos. A não ser o Judas que traiu. Então, nós temos o quê? Convicção de que tudo isso aconteceu. E se eu ficar apagando a palavra de Deus para poder acender mais na frente, talvez mais para frente não há tempo de a gente falar a verdade. Amém? Porque nós vamos participar agora de algo sagrado. Nós vamos participar agora de algo espiritual. Eu estou esperando aqui daqui a pouco o pessoal da noite, do culto da noite, para estar aqui conosco também, participando da Santa Ceia do Senhor. Amém? Nós temos culto às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Ainda temos essa live aqui, que é para as pessoas que nos acompanham através do Facebook, através da rede social. Então eu não quero parar. Eu não quero parar. Eu quero continuar. Se for possível, eu faço 5, 6 cultos por dia. Ou 10, ou 20. Não importa. Aproveitar a oportunidade enquanto Deus está me usando. É porque depois que eu partir, não vai ser eu mais, vai ser outro. Amém? Então temos que aproveitar essa oportunidade. Então vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos participar. Vamos participar porque diz aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28, diz assim: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e bebe do cálice. Por que Deus manda o homem examinar a ele mesmo? Porque não sou eu que posso dizer para você que você participa ou não, é você mesmo. Você é o seu próprio médico, na ciência da Santa Ceia da Bíblia. Você é o seu próprio médico. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe a sua capacidade e a sua não capacidade. E se você acha digno, participa. Porque tudo é pela fé. E ele disse assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Está vendo? Quem não tem discernimento, aquele que participa da Santa Ceia hoje, amanhã está se prostituindo, bebendo, enchendo a cara, fazendo tudo o que é errado, ele está causando, está causando maldição para a vida dele, está causando algo, juízo para ele. Entendeu? Porque ele não sabe o que ele quer.
Agora você que é um cristão, que está na presença de Deus, que deseja vencer na igreja, na casa do Senhor, é claro que você, Deus te achou digno. É por isso que você está na igreja permanecendo. Porque o pecador não prevalece na congregação do justo. Você sabe disso? Isso na Bíblia, o primeiro salmo da Bíblia diz que o pecador, ele não prevalece, na congregação do justo. Se você está prevalecendo, porque você é digno. Então receba estas palavras não como consolo para a sua vida ou conforto para a sua vida. Receba como encorajamento para você viver a fé com o Senhor Jesus. E ele disse aqui, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Por que ele disse aqui, eis a razão, porque entre vós muitos fracos e poucos que dormem? Por que ele disse isso, irmãos? Por que ele disse isso? Porque por razão das pessoas brincar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, muitos causam juízo para si. Amém? Muitos causam juízo para si, participando da Santa Ceia indignamente. Como assim indignamente? Não sabendo o que quer com a vida. Amém, gente? Então, estas palavras aqui é os ensinamentos para a gente participar da Santa Ceia. E ele disse assim, no versículo 30, eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, olha aqui, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tá vendo? Tá vendo que é você que tem que julgar, você que tem que ajuizar você mesmo, não sou eu. O pastor, ele não tem direito de te falar, você toma ou você não toma, é você mesmo, você que sabe. E ele disse aqui, mas quando é julgado, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, tá vendo? Deus não quer que o mundo nos condene, irmãos. É por isso que Deus mandou eu falar, eu explicar essa palavra aqui para você. Por quê? Porque às vezes você não toma Santa Ceia, com medo de ser punido por Deus. Mas como que você vai ser punido por Deus? Se você já tem mais de 10, 20 anos dentro de uma igreja buscando a Deus, o que te falta mais para você participar da Santa Ceia? Se você já batizou nas águas, já fez tudo. A Bíblia diz que aquele que não comer do corpo de Cristo e não beber do sangue de Cristo não é digno dele. Até quando você vai viver uma vida indigna do Senhor Jesus? Então é por isso que Deus mandou eu te explicar aqui. Eu sei que esta live está chegando no mundo inteiro. Todo mundo está ouvindo isso. Tem gente que vai discordar com o que eu estou falando. Tem gente que quando ouvir essa palavra, essa mensagem que eu estou falando aqui, vai dizer, esse homem está blasfemando. Porque tem gente que é rígido. Tem gente que recebe o dízimo, recebe o dízimo do pecador. Recebe o dízimo, a oferta do pecador, que Deus proibiu receber. Deus proibiu receber. Mas não consegue te dar a Santa Ceia que te fortalece e que faz uma aliança com Deus, com você. Tem gente que é assim. Mas por que ela recebe o dízimo se Deus falou que quando você chegar na igreja com dízimo ou com oferta, você tem que se reconciliar com seu irmão para poder ofertar e dizimar? Por que o pastor aceita? E ele não aceita que você participe da Santa Ceia? Porque ele só quer benefício para ele, para você não. É por isso. Me perdoe estar falando isso. Mas é isso mesmo. É isso que acontece no mundo inteiro. Quer dizer, ele pode ser salvo, você não. Ele acha que você vai ser salvo porque você dizimou, porque você ofertou à igreja. Isso não é salvação, isso não é para salvar. Não, isso aí vai salvar, isso aí não vai salvar você, a sua alma. Isso aí pode até salvar a igreja de uma situação, de uma dívida, de um problema. Mas você não. Você vai ser salvo se você crer, se batizar e continuar praticando a vontade de Deus e seguindo a Bíblia Sagrada, que é o Senhor Jesus. Amém? Então isso as pessoas não explicam. Porque tem medo de perder o que você oferta, o que você dizima. É isso mesmo.
Mas não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e para te ensinar a vencer e ser salvo. Se você quiser participar da Santa Ceia conosco, você pode participar. Mas tenha uma vida com Deus. Creia. Amém? Procura uma igreja mais perto de você. Amém? Se propõe a batizar nas águas. E se você quiser nos acompanhar através da rede social, nos acompanha. Mas eu digo para você, não se compara em você estar na igreja sentado ali ouvindo a palavra, você ouvir por aqui. Amém? Procura a igreja mais perto de você e vai pelo menos uma vez na semana congregar. É isso que eu te peço. Amém? Porque eu quero que você seja salvo. Nós vamos participar dessa ceia agora. Vocês vão participar comigo, em nome de Jesus, porque eu recebi do Senhor. Deus está dizendo, lá em Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 23. Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que ele venha. Por que todas as vezes que você come do corpo de Cristo e bebe do sangue de Cristo, você anuncia a morte dele? Porque a morte de Cristo foi o ato mais simbólico, mais maravilhoso, mais engrandecido que aconteceu para a salvação dos pecadores. E isso tem que estar na tua memória, que Jesus deu a vida por você, para que hoje você esteja salvo, para que hoje você esteja buscando, esteja lutando e agradando Jesus que deu a vida, o preço de sangue pagou por você. Amém? Pode comer do pão e beber do cálice e agradecer a Deus, adorar a Deus e viver a fé. Amém? Perdoa os pecados do teu povo, Senhor. Perdoa as iniquidades e transgressão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Somos pecadores, não somos